É até engraçado porque a seleção brasileira segue um padrão, e você que mesmo discorde do futebol não pode negar. A seleção brasileira segue um padrão, porque se perde joga mal, e se ganha, joga mal também. Foi um alívio aquele gol do Luiz Henrique, que acabou por sacramentar uma vitória suada diante do Chile, num jogo de eliminatórias que em tese era para ser tranquilo. Na verdade, nem tanto, porque contra o Chile, apesar da má fase aparente, a equipe chilena sempre de alguma forma dificulta os jogos contra a seleção quando joga em Santiago. Apesar de que, no retrospecto geral, podemos dizer que a seleção brasileira, sempre que tá em crise, é só chamar o Chile. O Chile veio em uma boa hora e, aliás, no primeiro minuto de jogo já deu medo naquele cruzamento em que o Vargas aceitou, enganando o goleiro Ederson e fazendo 1-0. Parecia que mais uma vez a seleção perderia, e se perdesse, ia ficar na 7ª posição. A seleção brasileira na 7ª posição, atrás de Bolívia e Venezuela. Aí pode fechar a seleção brasileira, pode acabar com a CBF, pode acabar tudo. Não existe a seleção brasileira ficando numa vaga de repescagem. Não, a seleção brasileira não. Tudo bem que ultimamente estamos perdendo demais, mas tudo tem limite. De alguma forma ou outra, o Brasil criou coragem e conseguiu uma virada que até então parecia improvável para muitos. Quando o Chile marcou o gol, ninguém acreditava que a seleção brasileira teria forças para reagir, mas na cabeçada de Igor Jesus e no gol individual de Luiz Henrique, a seleção descobriu uma sobrevida especial. Está viva nas eliminatórias. Agora a seleção tem 13 pontos. Parece pouco, né? Mas para uma seleção que estava com 10 e na 7ª posição, o 4º lugar não ficou tão ruim assim. Estamos agora a 6 pontos da Argentina, primeira colocada. Só que é claro que em se tratando de seleção brasileira e da fase atual, muita gente não vem agradar do seu torcedor. É claro que Dorival também tem seus acertos. A convocação de Matheus Pereira no lugar de Paquetá, que levou o 2º cartão amarelo e ficou de fora do próximo jogo, foi um acerto, pelo menos na minha opinião. Era um daqueles jogadores que já deveria estar lá, mas a ausência de nomes como o próprio Murilo é completamente injustificável. Murilo tinha e tem nível para apresentar um futebol diferente, visto que é considerado um dos melhores zagueiros não somente da Premier League, como atualmente do mundo. Mesmo assim, a seleção ganhou, e muito vem se falado em relação ao Endrick, e os rumores são de que ele está inconformado com Dorival. E eu explico por quê. Muita gente ficou surpresa quando antes do jogo a escalação inicial dava Igor Jesus na titularidade. Igor Jesus, que foi um dos últimos convocados por Dorival, parecia que não assumiria a vaga de titular. Ele havia sido pela primeira vez chamado para a seleção brasileira. Não estava numa escala de hierarquia tão grande perante os demais. Nomes como o próprio Endrick estavam na frente pela titularidade, mas Dorival decidiu optar por Igor. E consequentemente, ele entrou e fez gol. Anotar um gol pela seleção já é um feito importante para qualquer jogador. Marcar logo em seu primeiro gol com a amarelinha, então, é uma façanha para poucos. Um dos destaques do Brasil na vitória entrou para o grupo de atletas que conseguiram balançar as redes em sua estreia pela seleção. A lista conta com craques históricos como o Pelé, Zico, Rivaldo e Neymar. O último a conseguir marcar logo no primeiro jogo foi Joelinton no ano passado. Antes dele, o Antony havia alcançado o feito em 2021. Além do gol, o técnico Dorival Júnior gostou do comportamento de Igor e das qualidades que ele agregou à equipe. O Igor preencheu aquele 9 de área para ser pivô em determinados momentos e que possa, ao mesmo tempo, buscar o ataque e a última linha. Tivemos consideravelmente a noite de hoje e não tínhamos nas partidas anteriores, disse o técnico Dorival, e ele completou: é uma mudança de comportamento e aquilo que foi proposto, estamos trabalhando, conseguimos fazer. A todo instante tivemos ataque à última linha e pudemos criar mais chances do que nos últimos jogos. A seleção vem enfrentando dificuldades para achar um camisa 9 nesse ciclo de Copa. Desde o Mundial do Catar, há 2 anos, 10 centroavantes diferentes já foram utilizados pelo Brasil. Não perca a conta: Endrick, Evanilson, Gabriel Jesus, João Pedro, Matheus Cunha, Pedro, Richarlison, Vitor Roque, Yuri Alberto e agora Igor Jesus. A tendência é que o jogador de 23 anos do Botafogo siga como titular da seleção, em especial na partida contra o Peru. O gol que surpreendeu a muitos foi, consequentemente, uma marca também do atual Botafogo, com jogadores cada vez mais entrosados, como é o caso de Luiz Henrique, que entrou mais uma vez e mais uma vez não havia sentido o peso da camisa, que por si só entorta qualquer varal. Aliás, o Luiz Henrique, na minha própria opinião, no jogo contra o Paraguai, entrou muito bem. Teve gente que falou que ele foi afobado, que entrou mal, mas se você olhar as estatísticas do jogo, como ele entrou e como ele sacudiu a partida, ele entrou muito bem. Inclusive foi até superior à própria atuação do Vini Júnior. Então o parâmetro é positivo e tanto o Luiz Henrique como o Igor Jesus entraram muito bem, agregaram muito à seleção brasileira. E certamente quem se incomodou com
isso foi o próprio Endrick que perdeu sua oportunidade de figurar na titularidade da seleção brasileira. Mais do que tudo, segundo rumores de bastidor, o Endrick vem ficando incomodado com Dorival já em outras oportunidades, quando o jogador em momentos da Copa América era chamado em situações de extrema necessidade, em que o próprio Dorival chegou a falar que não colocaria o Endrick para jogo porque era um momento arriscado e não queria queimar a própria carreira do craque que estava começando a despontar. Como você deve bem lembrar, o Dorival falou em vários momentos da Copa América que não o colocaria para jogo, porque era um menino muito jovem, tinha que amadurecer e colocá-lo logo numa fogueira seria complicado e desastroso. Só que se você ver os jogos da seleção brasileira, o próprio Dorival se contradiz completamente com esse discurso. Quando o Endrick realmente é colocado para jogar em vários jogos da seleção, isso acontece quando o Brasil tá perdendo e geralmente nos minutos finais em campo, ou seja, um momento comprovadamente de muita pressão, e consequentemente que o jogador entra pilhado para tentar marcar. O Endrick, que aliás já salvou a seleção brasileira no próprio ciclo do Dorival contra a Inglaterra e o próprio México nos amistosos, não conseguiu ter a mesma efetividade após a Copa América. Aliás, no jogo da eliminação contra o Uruguai, ele entrou como titular e realmente sua partida foi desastrosa. A ausência do Endrick não chega a ser tão preocupante porque ele não é aquele cara que, digamos assim, seja o principal pilar da seleção brasileira atual, apesar de que no próprio Real Madrid ele vem justificado sua convocação. Sempre que entra se mostra muito disposto e, apesar das críticas que vem recebendo, se mostra alguém resiliente dentro do futebol. É um cara que trabalha e luta todos os dias para ser a sua melhor versão de si mesmo. Só que muitos brasileiros já pegaram também uma birra com o próprio moleque, seja pelas falas de Bobby Charlton, que pelo menos na minha opinião não deveriam interferir no recorte de como ele é visto, já que ele só deu uma opinião sobre um jogador e nada demais, seja também pela própria atuação dele na seleção. Todos os jogadores que atuam na Europa quando vêm para a seleção são muito questionados e são perguntados se realmente vestem a camisa com amor. O Endrick, pelo menos ao meu ver, nunca mostrou insatisfação em vestir a camisa da seleção. Quando ele entra realmente para valer. Isso não tira o fato de que o Igor Jesus merece também uma oportunidade. E pela própria partida que fez contra o Chile, beijando a camisa, batendo no peito e comemorando, se entregando de corpo e alma, eu não acho injusta essa ausência. Porém, o Dorival vai ter que gerir seu elenco para não deixar o moleque completamente desconfiado e, mais do que tudo, indignado com essa situação. Veja a opinião, inclusive, de parte da mídia em relação à vitória. Ruim e incompetente como essa que está em campo jogando essas eliminatórias. É claro que é preciso tempo para que possam se encaixar no esquema de futebol autoral, mas não dá para jogar todo mundo embolado pela esquerda, jogar por lá o Vini Júnior, jogar por lá o Neymar. Tomara que volte logo, ou quem entrar no lugar dele. Mas não entrou ninguém no lugar dele, hein? O Rodrigo e todo mundo ali. Não tem a inversão não funciona. Os jogadores ficam tocando atrás, recebem do goleiro, ela não passa pelo meio campo, porque não tem meio campo. Não funciona o meio campo. Olha a grandeza dessa derrota. Há 8 anos, o futebol brasileiro não sofreu uma derrota em eliminatórias, desde um 2-0 do Chile em 2015, com o Dunga ainda de técnico. 37 jogos sem perder em eliminatória de Copa do Mundo. E essa seleção, que volto a afirmar, é a pior. É impensável você ter o Endrick, que chega no Real Madrid, bota o Mbappé no banco, o moleque metendo gol, aí ele vem jogar no Brasil contra o Chile, que é uma seleção bem fraca, era boa do Zamorano, do Salas, do Rojas, né? Do Pizarro. Aí era uma seleção monstruosa do Chile. Hoje, ela é vice-lanterna, ela perdeu pra Bolívia. E aí você não coloca o Endrick pra fazer 3 gols, sabe? Não, aí eu coloco o Igor Jesus, que nem vai pra Copa. Quer apostar que não vai pra Copa, gente? Quer apostar quanto que não vai? Você, filho, que tá assistindo aí, a sua família, você pode fazer 10 gols hoje. Você não vai. Não sei nem se você é convocado na próxima vez. Não sei. Se no final não vai Matheus Cunha, Gabriel Jesus. Vamos lá, vamos botar... Quantos atacantes eles levam? 3. Não, pra Copa. Não, só 9. Gabriel Jesus, Neymar, Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Rafinha. Estevão? Pode ser. Estevão vai. Estevão, acabou, não vai mais. Acabou, esquece. É eles que vão. Esquece, truta. Agora, quando você vê uma vergonha como essa, e eu tenho que falar de seleção brasileira, que eu tô cansado de falar de seleção brasileira, porque eu torço contra. Porque isso, pra mim, é um desrespeito ao futebol brasileiro.
É um desrespeito ao Pedro, é um desrespeito ao Gabriel, é um desrespeito a todo mundo. Se você for mirar no jogo da seleção, com 1-0, 1-1 ou 2-1 de virada, assim, não tem muitas... Não foi assim uma mudança da água para o vinho. Não foi um time horroroso para um time espetacular. Foi um time que jogou contra um adversário que conseguiu ser e era pior do que ele. É o momento ruim da seleção brasileira, que pegou um adversário que perdeu, não ganhou nenhum jogo fora, tem 4 derrotas, marcou um gol fora de casa e tomou 10. Quer dizer, o Chile não existe. Em casa. E em casa também tem uma vitória. Tinha 5 pontos e permanece com 5 pontos. Então, deixar qualquer ponto em Santiago hoje seria um horror. Quem você colocaria para titularidade? Hendrick ou Igor Jesus? Comenta aqui embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou o Zefute. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!